Queridos, quando o pastor falou para mim trazer uma palavra hoje à noite, aí eu me lembrei daquele sábado do jantar aqui, a alegria dos diáconos, diaconisas, os voluntários que trabalhavam. Eu estava sentado bem em cima ali jantando. A gente via que alegria, o povo estava servindo, trabalhando e tudo. E eu fui buscar uma palavra sobre o servir de Jesus, como Jesus serviu. Nós encontramos a vida de Jesus, o único grande diácono que era Jesus, que veio servir. Ele não serviu só de ajudar as pessoas, mas ele foi muito além. Ele serviu nós com a sua própria vida. Então vamos abrir a nossa Bíblia lá. Eu vou ler a princípio 2 versículos, que está lá em Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui nós encontramos uma palavra que entristece o nosso coração quando diz por muitos, né? Poderia ser por todos, né? Mas nem sempre as pessoas aceitam aquilo que Jesus tem de tão bom para as nossas vidas. E ainda lá em Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Repete comigo essa palavra: Deus era com ele. Nós vemos aqui que Jesus, quando veio ao nosso encontro, ele não veio como Deus, ele veio como ser humano, porque ele passou pelo batismo, e Deus então ungiu ele com o Espírito Santo e com poder, para que ele podia assumir aquilo que os profetas já falavam dele. Ele mesmo disse: cumpre-me em cumprir aquilo que as Escrituras falavam e os profetas. Então Jesus, ele veio, mas ele dependia tanto de Deus e do Espírito Santo como nós hoje. Por isso nós encontramos na Bíblia tantas vezes Jesus indo de madrugada a orar. Por quê? Porque ele necessitava, ele dependia de Deus, porque ele era humano. Ele não veio como Deus, mas ele era aquele que veio servir e nos dá a direção de como nós também devemos servir. Quantos são os que são homenageados pelos seus feitos e são até contemplados com honrarias, placas, títulos, ganham espaço nos jornais, na televisão, só porque talvez são melhor do que o outro? Mas com Jesus não foi assim. Jesus nunca recebeu um aplauso quando ele curava, nunca recebeu um elogio, tudo ele fez com muita humildade. Queremos ver como Jesus nos serviu. Então essa palavra, quando eu li, ela é quase direcionada aos nossos líderes que lideram um grupo. E diz lá em Lucas 22, nós vamos ver de que maneira que Jesus veio nos servir. Qual foi o propósito de Jesus quando ele começou a servir? Então Lucas capítulo 22 e 27 diz assim: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Eu acho muito linda essa palavra de Jesus, né? Na verdade, Jesus deveria estar sentado à mesa, ser servido pelos outros. Mas a humildade de Jesus levou ele tão profundamente a servir, não se considerar maior do que o outro. Essa palavra de Jesus aqui: eu estou no meio de vós para servir. Então isso serve para nós como liderança da igreja. Nunca devemos pensar: eu sou líder, eu sou maior do que o outro. O mundo nos ensina isso. Se você sabe mais do que o outro, você deve ser servido. Mas o ensinamento de Jesus não é assim. Ele diz: eu estou no meio de vós para servir. E isso também serve para nós como lição, como líder. Então, se eu sou um líder, provavelmente eu vou saber mais do que os liderados, mas nunca se opõe acima dos liderados achando que eu sou maior do que eles. Jesus não fez isso. Jesus disse: eu estou no meio de vós para servir, não para ser servido. Essa é uma palavra que Jesus traz ao nosso coração, à sua igreja, aqueles que lideram grupos, que nós também devemos ter o mesmo sentimento que Jesus nos ensina nessa palavra. E ainda no verso 26 do mesmo capítulo 22, ele diz: mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Então, se eu sou maior do que os meus liderados, eu não posso pensar em agir dessa forma. Não, Jesus disse: quem é maior seja aquele que serve, né? Então essa é a primeira lição que Jesus
Jesus nos dá como igreja, como liderança, como devemos liderar. Temos que ter aquilo na mente que Jesus teve na mente. Ele se esvaziou de toda a sua glória e majestade. Então Jesus foi tão humano que ele precisou passar pelo batismo e Deus ungiu-o com o Espírito Santo e com poder, porque por onde Jesus passava, ele curava, ele restaurava, ele perdoava. Por quê? Porque o Espírito Santo estava com ele, a palavra diz, e Deus estava com ele. Então tudo que Jesus fazia era que Deus estava com ele, por isso ele podia fazer tantos milagres e muitas vezes não recebendo nenhuma recompensa, mas ele fez isso tudo com muito amor, com muito carinho. Ele se entregou totalmente a servir-nos. No verso 37 ele diz: pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito dos antigos profetas, nos profetas e na palavra. Cumpre-me a cumprir aquilo que falara sobre mim. Esse é o Jesus diácono, que veio nos servir com todo amor, com todo carinho. Ele se entregou totalmente. Ele não queria ser servido, como diz o primeiro verso. Quem é maior, aquele que está na mesa? Ele deveria estar na mesa, porque ele de fato era maior. Mas ele deu esse exemplo para nós. Nós podemos até ser maior, mas ele pede para que nós sirvamos, não pensando que nós somos mais do que o outro, mas que nós possamos ter esse mesmo sentimento de Jesus, essa humildade. O que faz a pessoa servir e ser grata a Deus é a humildade. Ele se revestiu totalmente da humildade. Ele se esvaziou-se do poder que tinha simplesmente para nos servir e para dar exemplo para nós, para que nós também possamos servir da mesma forma. E em segundo lugar, pelo que fez, todos os atos de Jesus foram expressões de amor traduzidos em serviço. Então tudo que Jesus fez, ele não só falava, mas ele fazia. Ele colocava em prática aquilo que ele ensinou. E ele passou por todos os lugares, curando, libertando, perdoando, ressuscitando, multiplicando, alimentando pessoas. Acho muito bonito aquela primeira multiplicação dos pães. Quando Jesus desembarcou, diz a Bíblia, viu grande multidão. Jesus sempre foi aquele que via, que enxergava as coisas e sentia paixão pelas pessoas. Mas Jesus não foi direto já alimentando as pessoas com pão e peixe. Não, o essencial que Jesus viu naquelas pessoas era a fome espiritual. Então Jesus, ao desembarcar, ele começou a ensinar a palavra de Deus em primeiro lugar. Ele alimentou aquela multidão espiritualmente, para depois poder alimentar fisicamente. Então esse é o Jesus diácono, por onde ele passava, ele enxergava as pessoas, ele via as pessoas. É ao contrário daquela história que ele conta, daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores. Primeiro passou um pastor, viu ele, passou de largo. Depois passou um levita, que era aqueles que dirigiam o louvor na igreja, também ele passou de largo. Aí de repente passa o samaritano, mas ele viu e se compadeceu dele. Então Jesus quer que nós também temos essa mesma direção nos nossos olhos que ele teve. Olhar, ver a situação do outro, ter compaixão do outro, servir o outro com aquilo que Deus tem colocado ao nosso dispor. Nós também somos responsáveis, porque nós recebemos dele algo para que nós possamos colocar em prática, assim como ele colocou em prática o servir, o ensinar, o curar e assim por diante. A força do ensino de Jesus estava na prática, no exemplo. Nós encontramos Jesus aqui numa ceia, antes da festa dos tabernáculos, havia ceia. Os discípulos estavam ali com Jesus, tomando a ceia. E no meio da ceia, o diabo já colocou no coração de Judas que o traísse. Jesus sentiu isso no seu coração. Então a Bíblia diz que no meio da ceia, Jesus se levantou e foi colocar em prática aquilo que ele tinha ensinado já antes. Então ele se levantou no meio da ceia, tirou a sua veste de cima e cingiu-se com a toalha, colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Isso foi um dos ensinamentos que Jesus deixou para nós. A compaixão. Jesus começa a lavar. Se nós pensarmos como foi a mente de Jesus quando ele começou a lavar os pés dos discípulos. Quando ele começa a lavar um, começa a lavar o outro, mas de repente ele chega aos pés de Jesus. Jesus estava em silêncio. Talvez até orando para que depois
praticasse tudo que ele pudesse se arrepender, mas Jesus lavou da mesma forma. Ele não usou de diferença um do outro. Mas quando chega aos pés de Pedro, ele sabia que o Pedro ia fazer com ele. Aí Pedro parou Jesus: Senhor, você vai lavar os meus pés? Nunca o Senhor vai lavar os meus pés. Jesus disse: se eu não te lavar os pés, você não tem nada comigo, né? Então Jesus colocou em prática ali aquilo que ele vinha ensinando. Porque a Bíblia diz que Jesus andava fazendo bem em toda parte, por onde ele andava. E nós, quando lemos a vida de Jesus, isso traz em nós uma paixão tão grande de conhecer cada dia mais tudo aquilo que Jesus operava, aquilo que Jesus fazia, aquilo que Jesus ensinava, aquilo que Jesus colocava em prática. Que isso também possa impulsar o nosso coração e conhecer cada vez mais aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Infelizmente, somos uma sociedade de muitos discursos, falamos o que não fazemos. Com Jesus não foi assim. Não foi assim. Com Jesus, ele falava fazendo e fazia falando. Tudo que Jesus ensinava, ele colocava em prática. Hoje, muitas vezes, nós falamos, mas não fazemos. Isso está em muitos corações de nós mesmos, né? É mais fácil você falar, mas não assumir, não fazer. Então Jesus, ele ensina bem o contrário. Nós devemos sim fazer e falar, falar e fazer. Esse foi o ensinamento que Jesus traz ao nosso coração. E em terceiro lugar, pela sua vida. Mais do que ensinar e fazer, Jesus deu a sua própria vida naquela cruz. Nós sabemos toda a história de Jesus. No final, Jesus foi além de servir as pessoas, de curar as pessoas. Ele foi além, ele serviu com a sua própria vida. Ele se doou, ele se entregou para nós. E na sua morte, ele selou a nossa obra da nossa redenção. Ele nos reconciliou com Deus, cancelou o escrito que estava contra nós. Pagou um alto preço do perdão dos nossos pecados. Esse foi o Jesus que assumiu esse compromisso que ele disse: cumpre-me em mim a cumprir aquilo que os profetas falavam de mim. Então Jesus foi além de servir, de curar as pessoas. Que maneira mais pungente que Jesus fez nos servir e servir nós com a sua própria vida. Foi o maior ato de servir, deu a sua própria vida em favor da humanidade decaída e perdida. E Jesus disse em Filipenses 2, 7 e 8, eu queria ler esses versículos, de que forma Jesus nos serviu. E logo no início desse texto, Jesus nos chama ao nosso compromisso também, que diz lá em Filipenses capítulo 2, 5 a 11. Eu vou ler, é um texto bem conhecido, mas vamos relembrar aquilo que Jesus fez por nós. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui, mais uma vez, Jesus coloca sobre nós essa responsabilidade de ter esses sentimentos que Jesus teve para ajudar as pessoas, de ensinar as pessoas, de olhar com amor, com carinho as pessoas. E o texto continua: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então ele simplesmente se esvaziou de tudo aquilo que ele era. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus e da terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus e Pai. Então foi a total entrega que Jesus fez para que nós hoje pudéssemos com alegria cantar, adorar, exaltar, porque com tudo que Jesus fez por nós, Ele nos trouxe o perdão, Ele nos trouxe essa vida abundante que nasce lá na cruz por nós. Quando Ele morreu a nossa morte, nós hoje podemos viver
a vida abundante de Jesus. E Jesus tem nos ensinado que nós precisamos perdoar um para com os outros. O nosso oxigênio é perdoar. A Bíblia diz, se nós perdoamos, nós vamos ter longevidade. Então o perdão em nossas vidas faz uma diferença tão grande. Alguém uma vez disse, porque um casal ele está junto há 80 anos casado. Qual é o segredo do casal? É que ele se ama muito? Eles passeiam muito? Ele disse que não, é o casal que mais se perdoa. Então o perdão traz vida abundante nas nossas vidas. O amor traz vida abundante nas nossas vidas. Esse é o gesto de Jesus, a expressão maior, mais bela e mais tocante de servir. Ele serviu oferecendo-se, doando-se. Queridos, se nós estamos aqui hoje porque Ele naquela época se doou por você e por mim. Por isso Ele disse, tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, para que nós possamos cada dia crescer mais na companhia dEle. E Jesus não parou aí. Jesus agora, Ele foi crucificado, Ele foi sepultado, mas Jesus ressuscitou. E Jesus continua servindo. Eu acho uma das paisagens mais belas que nós encontramos, João capítulo 21, sobre os discípulos que desanimados, abandonaram tudo aquilo que eles aprenderam. Eles diziam entre si, o nosso mestre morreu, o que fazer? E eles voltaram novamente à velha vida, foi pescar, e eu acho muito lindo aquele texto. Aí eles foram no alto mar pescar, trabalhar a noite inteira, e ao voltar pelo clarear do dia, estavam os discípulos ali, ajeitando suas redes, como não pegaram nada, e de repente aparece ali um desconhecido aos olhos dele, um desconhecido perguntando, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Eu imagino aquele não que o discípulo respondeu para Jesus. Foi um não cansado, um não que eles trabalharam a noite inteira, agora vem um homem estranho na beira da praia, vai pedir de nós alguma coisa para comer. Aí ele disse para os discípulos, lançai a vossa rede à direita do barco e achareis peixe. E nós sabemos que foi uma pesca tão maravilhosa, quando eles lançaram, sem pedir quem era, mas eles lançaram as redes. Aí de repente o João, o amado de Jesus, disse a Pedro, é o mestre, assim cochichando. E Pedro estava sem vestes, pulou na água, punhou as vestes. Aí de repente um discípulo viu ali na beira da praia, brasas vivas, fogo, em cima das brasas peixe, e havia também pão. Por que os discípulos não conheceram Jesus ali? Porque aqui agora é um Deus Filho. Aqui é outro Jesus, aquele que morreu em nosso lugar. Aqui está o Jesus ressurreto. Então você vai perguntar como Jesus tinha as brasas. Onde é que ele arrumou o fogo? Será que Jesus veio com a vara nas costas pescar os peixes? Não, Jesus agora é Deus Filho. Ele trouxe do nada a existência, tanta brasa, o fogo, o carvão e o fogo, e também os peixes e o pão. Jesus não precisou fazer nada disso, porque agora ele é um Jesus ressurreto. Ele trouxe à existência aquilo que não havia. Então ele, naquele momento que ele prepara aquele café daqueles discípulos, sabe, essa palavra toca profundamente aos nossos corações. Os discípulos não conheceram Jesus. Sabe quantas vezes Jesus tem caminhado ao nosso lado e nós não conhecemos Ele? Nós não ouvimos a sua voz, assim como Ele caminhou com aqueles 2 discípulos para Emaús. Não era um simples Jesus ali foi um Jesus Deus que se aproximou deles e caminhou. E os discípulos reclamando, achava que Jesus era aquele que ia redimir Israel, achava que Jesus era um rei que nunca mais precisava enfrentar guerras, e eles foram falando um com os outros. Jesus de repente pergunta, o que é isso que vocês vivem falando no caminhar? Aí um deles parou e disse, você é o único que estava em Jerusalém, não sabe das coisas que aconteceu? Jesus disse, quais? Aí onde eles falaram para Jesus, pois nós esperávamos que Ele ia redimir Israel. Você vê tudo que os discípulos aprenderam a esquecer ali, mas era Jesus ressurreto que caminhava com eles. E aqui nesse momento aqui onde Jesus chama os discípulos, vem comer, e eles comeram ali. A palavra não diz que assim que eles comeram, eles se levantaram, foram a outro lugar. Toda aquela conversa íntima com Pedro, tudo aconteceu, eu creio, porque a palavra não diz que eles saíram dali. A conversa que Jesus ressurreto teve com Pedro foi ali em volta
daquelas brasas. Quando Jesus pergunta a Pedro, agora é um Jesus Deus. Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? Aquelas palavras têm tocado profundamente a Pedro. Por 3 vezes, aí Pedro se lembrou, porque eu neguei 3 vezes, ele me pergunta 3 vezes. Então muitas vezes nós lemos essa história de Jesus aparecer naquela praia, chamando os discípulos, porque havia ali brasa e tudo, e não prestamos atenção, que aquele era já um Jesus ressurreto, não era o Jesus que caminhava, curava e tudo, porque Jesus não tinha nenhum contato com outras pessoas, a não ser com os discípulos. Então eu acho esse um momento tão precioso que os discípulos, um momento único que aqueles discípulos tiveram com Jesus ressurreto, como também outras vezes lá em Atos, quando desceu o Espírito Santo, Jesus se apresentou ali. Então esse foi o servir de Jesus. Jesus, quando ressuscitou, ele podia não se preocupar mais com nada. Ele teve essa vitória da morte. Não, Jesus continua, porque ele sabia que tinha algo a tratar com Pedro. Assim, muitas vezes, talvez, o Espírito Santo fala conosco também. Você me ama? E nós declaramos que nós amamos. Pedro, na terceira vez, a Bíblia não fala que ele chorou, mas certamente foi a segunda vez que Pedro chorou. Pedro chorou amargamente quando ele sentiu que negou a Jesus. Agora ali Pedro chora de alegria por se reconciliar com Jesus. O seu passado foi perdoado. Assim Jesus também está caminhando muitas vezes ao nosso lado. Assim como ele caminhou com os discípulos para Emaús. Nós precisamos estar com nossos ouvidos espirituais atentos quando Jesus quer falar conosco. Por isso nós devemos ter cuidado. O que nós falamos, o que nós pronunciamos. Talvez Jesus está ouvindo toda a nossa conversa. Porque Jesus é um Deus presente, Ele está aqui, Ele está em qualquer lugar. Assim como Ele estava ali com os discípulos naquela praia. Ele não precisou ter nenhum isqueiro, não precisou ter brasa. Não precisou pescar o peixe, não precisou amassar o pão, mas ele trouxe à existência aquilo que não era, assim como Deus criou no início todas as coisas sem ter nada na mão. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador, que nos serviu e foi além de servir, de curar. Ele nos serviu com a sua própria morte. E nós podemos hoje dar glórias a Deus, que nós temos essa vida abundante de Jesus. E Jesus continua nos amando, nos visitando, mesmo nós não vemos, mas Ele está aqui. Ele está ouvindo, Ele está vendo, Ele está sentindo o que nós estamos sentindo. E Jesus sabe o que está passando nas nossas mentes, no nosso coração, quais são os nossos pensamentos. Que nós possamos assim cada dia também cumprir aquilo que Jesus está falando nesse texto, que em vós haja o mesmo sentimento, que haja o mesmo amor, que haja a mesma paixão, assim como Ele teve com nós. A paixão de Jesus foi além, Ele morreu por nós. Nós não precisamos morrer para ninguém, mas ter paixão, talvez de ajudar alguém, de socorrer alguém. Que essa palavra possa cada dia mexer no nosso coração. Porque Jesus aqui está falando, essa palavra praticamente é direcionada à liderança da igreja. Que a liderança possa ter as mesmas palavras que Jesus falou, entre vós, eu sou como quem serve. Que nós possamos ser assim, servir a cada dia mais. Não pensar que somos maior do que o outro, mas humildemente, mesmo que somos maior, sabemos mais do que os outros. Mas Jesus nos fala, serve, precisamos servir com humildade. Amém, queridos? Que Deus assim possa nos abençoar e nos fortalecer cada vez mais com a sua palavra, que o espaço do nosso coração seja cada dia dado a Ele, que o Espírito Santo venha mesmo, cada dia fazer a obra, um milagre nas nossas vidas, porque assim como Jesus dependia do Pai e do Espírito Santo, porque era humano, muito mais nós precisamos da presença do Espírito Santo, clamar cada dia pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha fazer a obra de Deus através de nós, porque assim como a palavra diz, Deus estava com ele, Deus está conosco, não precisamos temer. Se as nossas forças acabar, Deus vem nos fortalecer, porque Ele está conosco. Amém.